Deus abençoe a todos. Amém. Que Deus abençoe a todos que nos escutam nesta madrugada, nesta manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite. Eu não sei que horas e nem quando você vai ouvir esta mensagem. Que Deus te abençoe grandiosamente. Irmãos, por que o título dessa palavra é Revelação de Alerta dentro da palavra de Deus? Porque a Bíblia diz, irmãos, que não havendo profecia, o povo se corrompe. Se não tiver profecia, o povo se corrompe. Mas eu quero dizer para vocês que a profecia dentro da palavra de Deus é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada com entendimento e com conhecimento para que as pessoas não venham se corromper. Porque hoje o Brasil e uma grande parte do mundo está corrompida? Porque não tem profecia, não tem mais palavra. Gente, irmãos, tem pessoas que vai deixar uma mensagem dentro da palavra de Deus que não dá para escutar, não dá para ouvir, não tem sentido, muitas das vezes não tem sentido. Então, não havendo profecia, o povo se corrompe. Deixa eu dizer para vocês aqui uma coisa. Por isso que o apóstolo Paulo diz que tudo tem que ter ordem e decência e controle. Ordem e decência e controle. Deixa eu dizer aqui uma coisa para os irmãos. Quem lembra daquela passagem que fala das duas mulheres lá do reino de Salomão, do rei Salomão? E aquelas duas mulheres que ambas, as duas tiveram um filho praticamente na mesma época, né? E um dos filhos da mulher morreu e ela foi e trocou. Nós vamos só resumir um pouco. Ela foi e trocou o filho morto dela pelo filho da outra que estava vivo. E aí chegou uma discussão, e aí essa discussão chegou até o rei Salomão. A mulher do filho morto disse que o filho que estava vivo, que ela pegou da outra, era o dela. Então chegou até Salomão, e Salomão, muito inteligente, muito sábio, disse: olha, traz para mim uma espada, porque eu vou cortar no meio e cada um fica com a banda da criança. Aí a mãe do menino vivo, que a mulher tinha trocado pelo filho dela morto, disse: não, então não, Salomão, deixa meu filho com ela, porque assim eu vou alimentar o amor de mãe. Eu vou alimentar o amor de mãe. Aí Salomão disse: pode dar o filho para ela, porque ela é a mãe. A outra disse: pode matar o menino. Então deu para perceber que não era mãe. A outra, mesmo com o filho sendo trocado, né? Mesmo o filho dela vivo, que a mãe do menino morto pegou, ela disse: não, deixa o menino com ela, porque pelo menos ele vai estar vivo, né? Eu vou alimentar o amor de mãe. E a mãe do filho morto disse: não, então parte no meio e cada um fica com a banda, né? Então Salomão disse: não, a mãe é exatamente essa que disse que deixasse o filho com ela, né? Mesmo sendo o filho dela que está vivo. Então, gente, o conhecimento é muito bom, né? Talvez se Salomão não tivesse tanta sabedoria como ele tinha partido aquele menino, né? Então nós vamos, se você quer ser uma pessoa sábia, lê o livro de Provérbios. Escute bem, gente, a oração ela é importante, mas tem muitas pessoas orando sem conhecimento. Você pode ver isso em Provérbios 28:9, né? Onde a própria palavra de Deus diz que até a oração daquele que se recusa a ouvir a palavra de Deus é abominável a Deus. Então tem muitas pessoas que oram sem conhecimento. Outra coisa, irmãos, a única oração que Deus responde de um pecador é aquela oração de arrependimento. Não adianta você querer fazer petição a Deus para que coisas boas aconteçam na sua vida, se antes não tiver um arrependimento. Então Provérbios 29, capítulo 29, versículo
ou melhor, capítulo 28, versículo 9, Provérbios 28, 9, diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, o que desvia os ouvidos de ouvir a palavra de Deus, até sua oração é abominável. Então tem muitas pessoas que estão orando, irmãos, de qualquer forma. Ela não tem conhecimento, está fazendo tudo errado e anda e vai para os pés do Senhor e pede tudo aquilo que quer. Então nós vamos começar aqui. Eu li aqui em Provérbios 28, 9, né, onde fala da oração daquele que recusa de ouvir a palavra de Deus. Vamos voltar para Provérbios capítulo 11, versículo 8, diz assim, Provérbios 8, 11. Então quando eu digo uma revelação, porque a palavra de Deus é uma revelação, o justo é libertado da angústia e o perverso recebe em seu lugar. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. O justo é libertado pelo quê? Pelo conhecimento. Amém? Não adianta, meu irmãozinho, você tá aí pulando, falando em línguas, querendo, gemendo para pregar, fazendo coisas, falando coisas que isso aí não vai mexer o coração de Deus, né? O conhecimento, os justos são libertos. Os justos são libertos pelo conhecimento, né? Agora, Provérbios capítulo 10, versículo 4. Não, Provérbios capítulo 11, versículo 4. A riqueza de nada aproveita no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Escute bem, irmão, a oração é importante. A minha visão, Deus tem abençoado muitas pessoas através de nossas mensagens. Por quê? Porque tem pessoas que ora, geme, pula, chora, sobe monte, desce monte, e a vida é uma catástrofe. A vida é uma lasma. A vida é um tsunami, é uma maremoto de fracasso. Então escute bem o que diz aqui em Provérbios 11, nós estamos dando um passeio em Provérbios, tá? Provérbios 11, 4. A riqueza de nada aproveita no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. Então, irmãos, escute bem, seja inteligente. Isso aqui foi Salomão que escreveu. Salomão, muito inteligente. A riqueza de nada aproveita no dia da ira, mas a justiça livra da morte. O que é que livra da morte? A oração? Não, a justiça. Tem muitas pessoas orando aí e praticando injustiça. Eu não estou aqui dizendo que você não tem que orar, você tem que orar. O cristão vive de oração, vive orando. Só que tem muitos cristãos, não, eu não chamo isso de cristão, muitos crentes evangélicos orando, jejuando e cometendo injustiça. Essa é a verdade. Versículo 11 de Provérbios 10. Provérbios 10, 11. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Eu quero dizer para você, irmãos, que perverso que a Bíblia se refere não é só quem mata, não. Não é só quem mata, quem rouba, o estuprador, o assassino, o homem violento, o prostituto, o adúltero. Não. O perverso não é só esse, não. Todos
que faz perversidade, que não tem amor ao próximo, aqueles que só pensam em si próprio. Eu estava vendo uns pastores aí pregando aí, dizendo assim: ninguém vai para o céu pelas obras que faz. É verdade, mas a gente é galardoado, a gente é galardoado pelas obras. O que é galardoado? São pedras preciosas, são joias preciosas que é acrescentado na nossa coroa. Sabe por que muitos pastores dizem que ninguém vai para o céu pelas obras? É verdade, não vai não. Porque para ser galardoado, para receber o galardão, você tem que ter obra de amor, obras feitas, almas ganhas, ajudar o próximo, fazer obras, tá? Sabe qual é o problema dos crentes e dos evangélicos nos dias de hoje? É que eles trabalham, eles lutam, eles servem a Deus só pela salvação. Você não tem que servir a Deus só pela salvação, irmão. Você tem que servir a Deus pela salvação e pelo galardão. Mas por que muitos pastores não falam do galardão? Porque o galardão não faz mais parte da salvação. O galardão não faz mais parte da graça. A graça é a salvação. Nós somos salvos pela graça. Mas para ser galardoado, temos que ter obras. Por que muitos pastores não ajudam o próximo? Né? Porque eles não falam de galardão. Porque o galardão não faz mais parte da morte da cruz. O que faz parte da morte da cruz é a salvação. Você pode ser salvo e não ter galardão, não ser galardoado. Né? Para nós receber o galardão e se aumentar as joias preciosas do galardão, temos que ter obra. Quem que quer ter obra? Todo mundo coloca tudo nas costas de Jesus, lá na morte da cruz. Galardoado, tem que ter obras, tem que aprender a plantar semente. A salvação não, a salvação é pela graça. Galardão é pelas suas obras. Essa é a verdade. Diz assim, Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Versículo 23. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, é ser sábio. Amém? Amém? Versículo 6 de Provérbios 10. Sobre a cabeça do justo, a bênção. Sobre a cabeça do justo, a bênção, mas na boca dos perversos mora a violência. A memória, versículo 7 de Provérbios 10. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Irmãos, deixa eu dizer para vocês. Tem muita gente orando aí sem entendimento, sem conhecimento. E Deus responde, irmãos, e vou repetir, você não está entendendo. A única oração que Deus responde de qualquer um é a oração de arrependimento. É a oração de humilhação. Tá? Porque quando você se humilha, você está reconhecendo que você é um necessitado, é um dependente de Deus. Né? Agora tem gente que sobe monte, desce monte, faz tudo e pratica tudo errado. Gente, você não está entendendo. A oração, ela é um cumprimento da palavra de Deus. Eu vejo os pastores, todos os pastores que eu vejo pregar, eles dizem assim, não, olha, a oração, é importante a oração, irmãos. Mas olha bem, o Brasil é um país de oração, de jejum, mas de vigilância é nota 0. De palavra é nota 0. Então deixa eu dizer para vocês, o conhecimento liberta o homem. O justo é liberto pelo conhecimento. Eu vejo cada tipo de pessoa mandar mensagem que eu até pulo, gente. Não edifica, né? É sapato de fogo, é olho de fogo, é língua de fogo, é caçador de demônio, é camisa de fogo, é manto de fogo. Gente, para com isso, você vai se queimar todo.
Irmãos, tem que ter sabedoria. Você não viu os apóstolos, os profetas, os discípulos, os reis que temiam a Deus, ficar com esse tipo de loucura. Então, então Provérbios, gente, é muito importante para nosso conhecimento. É muito importante para o nosso conhecimento. Provérbios, capítulo 13, versículo 11, diz assim: os bens que facilmente se ganha, esse diminui, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. O ensino do sábio é fonte de vida. O ensino do sábio, né? Provérbios 13, versículo 14. O ensino do sábio é fonte de vida, do sábio. O ensino do sábio é fonte de vida. Amém? Para que se evite os laços da morte. Escute bem. Não está falando apenas de uma oração, gente. Provérbios 13, 14. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evite os laços da morte. Então, quando nós temos um conhecimento, a sabedoria do Espírito Santo, nós saímos do laço da morte. Essa é a verdade. Amém? Versículo 15 de Provérbios 13. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos perfidos é intransitável. É a sabedoria, irmãos. Sabe por que muitas pessoas hoje não querem se converter? Porque escutam as mensagens que não edificam, que dá repugno, faz a gente repunar. Então reflita nessa palavra. Eu quero convidar você para ler um capítulo de Provérbios todo dia. Todo dia você vai ter uma inteligência inabalável. Que Deus lhe abençoe na paz de Cristo Jesus. Por isso que eu disse, revelação de alerta dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma revelação. Deus abençoe.